Deus abençoe a vida de cada um de vocês essa noite, no nome de Jesus. A paz, irmãos. Amém? Irmãos, entenda suas mãos assim. Vamos orar para ir embora, que o pastor Bruno acho que já pregou para mim. As palavras que ele falou aqui conosco essa noite, nesse exato momento, é praticamente aquilo que nós iremos hoje ouvir do Senhor. Quem está com sede da palavra do Senhor aí? Amém? Então mesmo? Então, antes da gente entrar na palavra do Senhor aqui, deixa eu conversar com vocês. Deixa eu passar algumas informações. Podia voltar ao retorno, tá? Eita, agora tá ficando bom. Senão eu grito muito. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês essa noite, meus queridos, é sobre intimidade, tá? Nós vamos falar um pouco sobre intimidade. Nós vamos falar um pouco de respeito. Mas para que vocês possam entender a profundidade que é isso, a importância que é isso, e quanto isso é gostoso, eu preciso aqui agora, nesse exato momento, passar as informações como será essa mensagem. Amém? Amém, gente? Amém, né? Ô, feriadão aí, está todo mundo bem, tá não? Ou tá cansado? Cansado na hora, né, gente? Então tá. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós vamos falar sobre intimidade, tá? Sobre respeito. Os dias de hoje, se a gente parar para pensar um pouco sobre isso, é uma coisa que parece que está faltando, né? Nós vivemos hoje, vamos fazer uma análise sobre quem é o brasileiro, e a gente percebe isso. Vocês vão entender durante a mensagem que eu estou falando com vocês. Mas nesse exato momento, quero que vocês entendam uma coisa. Nós vamos aprofundar nessa parte de intimidade e de respeito. Amém? Eu quero que vocês agora, nesse exato momento, vejam da seguinte forma. Quando nós falamos de intimidade, nós estamos falando de uma oportunidade que nós temos de conhecer outra pessoa, certo? Tem pessoas que entendem muito o que é essa parte da intimidade. É muito bom, não é gostoso? Você ter um relacionamento com alguém, ter a oportunidade de conversar com alguém, ter a oportunidade de ter aquela pessoa junto contigo. Em contraproposta, também nós temos que entender que existe um respeito. Porque se você não tem respeito pela pessoa, como é que você vai ter intimidade com ela? E se você tem intimidade com a pessoa, como que você não tem o quê? Respeito por ela? Ou vice-versa, né? Nessa noite eu quero que vocês entendam o seguinte, onde nós iremos chegar com essa mensagem, tá? Quando nós ouvimos aqui o mandamento do Senhor, quando Jesus nos fala sobre aqueles 2 mandamentos, dizendo: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui a gente consegue enxergar o lado da intimidade. Ao mesmo tempo, nós também vemos o lado do quê? Do respeito. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Intimidade e respeito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Intimidade e respeito. Deu para entender? Nessa parte? Juntando essas duas partes, de intimidade e respeito, quando nós temos a noção, como isso é importante sobre as nossas vidas, quando a gente consegue entender a sinergia que isso é, ou seja, como ambas as partes estão niveladas, a gente tem o quê? O amor. Quando você respeita uma pessoa, quando você respeita o seu pai, e ama o seu pai, tem intimidade com o seu pai, o amor está ali, não é verdade? Então quando você para pensar, é estranho, né? Mas imagina só, deixa eu dar um exemplo para vocês, onde nós vamos chegar. Imagina você que tem intimidade com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com amigos, mas você não respeita ele. É chato, né? É esquisito isso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que vocês conhecem, que eu conheço, que tem um respeito enorme pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo colega, pelo seu pastor, mas não tem intimidade nenhuma com ele. Vocês entenderam
entenderam que parece que não tem ligação? Que quando não existe, quando um sobressai sobre o outro, as coisas parecem que não fluem e o amor não aparece. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque nessa noite, nós, através de um texto, sabe, incrível, aonde houve um encontro de duas pessoas. Um encontro de duas pessoas. Era uma pessoa completamente religiosa, mas tinha sede de conhecer o Senhor. Do outro lado, nós vamos ter uma pessoa, um homem que tinha tanta intimidade com Deus, mas precisava consertar algo sobre a vida dele. Também a religiosidade. É engraçado isso, né? Mas houve esse encontro. E esse encontro resultou numa coisa que eu e você temos que agradecer muito a isso. Graças a esse encontro, eu e você tivemos hoje, estamos tendo todos os dias a oportunidade da vida eterna. De viver em Deus, de viver com Cristo e ter intimidade com Ele. Amém? Olha que incrível esse encontro. Essas duas pessoas gerou o que eu e você hoje estamos aqui, reunidos no nome do Senhor, louvado e tendo o quê? Intimidade com Ele. Amém? Eu vou dando pause para vocês poderem entender, sabe, começar a olhar para esse quebra-cabeça que parece que não tem, né, início nem fim. Mas no final das contas, vocês vão ver que o Senhor vai falar muito conosco essa noite, amém? Então, para que eu possa agora dar a segunda parte disso, eu vou fazer 4 perguntas para vocês. Entendam, essas 4 perguntas não é para vocês responderem para mim. Vocês vão responder para vocês mesmos, com muita sinceridade, tá, irmãos? Eu quero que vocês pensem nessa pergunta, e que vocês façam uma análise dessas perguntas, e que vocês respondam para você mesmo. Parecem perguntas óbvias, mas quando a gente tem a oportunidade de responder, não apenas para nós, mas para Deus, aí a coisa muda. Vamos lá? Estão preparados aí? A primeira pergunta é o seguinte: para vocês, Deus fala? Para você, Deus fala? Você consegue ouvir a voz de Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você acha que Deus pode falar com qualquer pessoa? Ou não? Existem certas pessoas que Deus fala com ele. Ou Deus pode falar com todo mundo? A terceira pergunta é: você já ouviu a voz de Deus? Você já sentiu a voz de Deus? E a quarta e última pergunta é: você se considera um religioso? Ou que tem atitudes religiosas? Deu para entender? Sobre o que nós vamos falar essa noite? Amém? Quero que vocês reflitam nessas perguntas, porque ela é essencial para essa noite, tá? Essas perguntas, vocês têm que ser muito sinceros com vocês e com Deus. Já que nós estamos falando de intimidade, é uma resposta que tem que ser muito sincera entre você e Deus, para que vocês possam passar de um nível que talvez vocês estão vivendo e que estão precisando mudar. Amém? Ok? Então vamos para a palavra do Senhor? Vamos lá? Vamos ficar todo mundo de pé então? Reverência ao Senhor.
Pegue suas Bíblias e vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Todo mundo achou? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, tá? Diz bem assim, ó, vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns dos homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couros, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. Contou-lhes tudo o que tinha acontecido e enviou eles a Jope. Amém? Até aí, pode sentar. Olha que incrível isso aqui. Nós estamos falando aqui, como eu disse para vocês, de intimidade, amém? Nós vamos falar sobre intimidade. E o primeiro ponto aqui que eu acho interessante do texto que nós lemos é que agora nós estamos falando de Cornélio, tá? Cornélio, como aquele mesmo aqui está falando, era um centurião romano, italiano, ou seja, ele é um homem de muitas responsabilidades. Ele era um soldado, ele era um homem que estava ali, entendeu? Se você for olhar bem, entendeu? Toda a parte religiosa que os romanos viviam. Entenda uma coisa, irmãos, quando nós paramos para olhar sobre Cornélio aqui, o que nós temos que ver é que era um homem que estava vestido com uma roupa de soldado, da mesma roupa que um dia matou Jesus. A roupa que ele vestia como soldado é essa roupa. Ou seja, ele era um soldado romano, a qual quando Jesus morreu, foi esses soldados que mataram Jesus. Foram esses soldados que estavam fazendo o quê? Perseguindo os judeus. Perseguindo aquelas pessoas que estavam proclamando o nome de Jesus. Amém? Deu para entender essa parte? Então entenda agora. Então, como um homem centurião de tanta responsabilidade, de repente, do nada, agora ele está fazendo o quê? Ele está adorando o Senhor? Ei, a Bíblia fala que ele era religioso e ele temia o Senhor. Ou seja, se a gente for olhar o que significa essas palavras, nós estamos dizendo que era um homem que era simpatizante com as leis judaicas. Ei, era um homem que entendia, ele cria em Deus, ele sabia quem era Deus. Amém? Ele entendia quem era Deus. E aqui você vê que ele tinha um coração bom. Era um homem que estava dando esmola às outras pessoas. Vamos parar e pensar um pouquinho comigo aqui. Vocês conhecem pessoas assim? Que falam que crê em Deus e que tem um coração maravilhoso e que ajuda as outras pessoas? Quem conhece pessoas assim? Levante a mão. Amém. Tem pessoas que creem em Deus, que dão esmolas, mas nesse ponto, o que Cornélio não tinha era intimidade. Entenda uma coisa: esse homem conhecia a Deus, mas não tinha nenhuma intimidade com Ele.
não tinha intimidade. Eu não sei quais foram as orações que esse Cornélio fez, mas eu sei de uma coisa, que agora Deus fala com ele. Deus começa a falar com ele. Então Deus agora manda um mensageiro, manda um anjo do Senhor a falar com Cornélio. Então aqui agora a gente mata as duas primeiras perguntas. Ou seja, Deus sim fala. E sim, Deus fala com qualquer pessoa. Depende de onde está o seu coração. Mesmo pessoas que apenas creem em Deus têm a oportunidade de ouvir a palavra, de ouvir Deus falando com ele. Amém? Então nesse exato momento eu quero que vocês pensem nisso. Olha só, ele ouviu as orações. O anjo lhe disse, o Senhor ouviu as suas orações e também ouviu o que você fez pelos próximos. Ele viu o que você estava fazendo pelo próximo. Amar a Deus e ajudar o próximo. Só que agora acontece algo especial. E o que é? Vai entrar Pedro. Só que entenda uma coisa, antes de colocar Pedro nessa história, vamos falar um pouquinho dessa parte de Cornélio. Desse homem que estava crendo em Deus, mas não tinha intimidade. Amém? Deixa eu tentar explicar isso para vocês aqui, para a gente conseguir nos aprofundar. Vou parar um pouquinho o texto agora, para falar sobre intimidade. Porque quando a gente voltar para esse texto, nós vamos voltar rasgando, entendeu? Nós vamos chegar aprofundando e vocês vão ver aquela parte que eu disse dos encontros desses dois homens, o que aconteceu. Vocês vão ver que maravilha. Então agora vamos nessa parte. Entenda vocês, nesse exato momento, a intimidade agora é o que estava faltando sobre Cornélio. Nós estamos falando nessa parte, ok? Entenda uma coisa. Hoje nós vivemos num país que, se você perguntar, grande parte da população é religiosa, ok? Grande parte da população, se você olhar pelo como é que chama lá? Fugiu o nome agora. O censo de 2010, nós vamos ver que o nosso país, a grande parte do nosso país, são pessoas que acreditam em Deus. Todas as religiões, a maior parte das religiões acredita em Deus. Então, ou seja, agora fica fácil, parece, né? Porque se a gente está falando de um país que nem o nosso, que acredita em Deus, então o que está faltando? Entenda o que eu quero dizer para vocês. Quando eu estou falando dessa parte, eu estou dizendo para vocês que existem muitas pessoas nesse mundo e que de alguma forma precisa entender sobre a intimidade. Sobre intimidade. O nosso país é um país maravilhoso nesse sentido, né? Para e pensa bem. Cara, para e pensa bem. Nós mineiros então somos especialistas nisso. Não tem coisa melhor do que ter o quê? Receber pessoas em casa. Eu amo isso. Eu amo. A pandemia acabou com a gente. Porque quando eu mudei para cá, o que eu mais queria era conhecer pessoas e ter a oportunidade de levar as pessoas para minha casa para conversar. Não tem coisa melhor nesse mundo, não é verdade? E para a gente que é mineiro, não tem coisa melhor. Um café, um bolo. E a minha esposa faz um bolo bom, viu? Muitas vezes é aqueles bolos que a gente compra para... Outras é receita mesmo, entendeu? Mas nós amamos isso, porque reflete aquilo que o brasileiro é. O que é? Pessoas que gostam de receber pessoas. Pessoas que gostam de ter intimidade com outras pessoas. Eu amo isso, irmãos. Pode ter certeza, sabe? Graças a Deus a pandemia acabou. E eu deixo vocês muito livres. Quem quiser um dia falar comigo, se eu vou na sua casa tomar café, pode vir. Vai ser bem recebido. Mas fala com antecipação, né? Chega lá de surpresa lá, Mas entenda o que eu quero dizer para vocês, porque nós amamos isso. O brasileiro ama essa parte, sabe? De contato, na verdade. De intimidade. Olha, o nosso país ele é rico nesse sentido.
É uma maravilha ter esse momento com os outros, não é verdade? Ou a gente vê isso nas igrejas. Ai, irmãos, que vontade que eu estou, sabe? Daquela época que a gente abraçava uns aos outros. Sem se preocupar com nada, trocar o cálice. Vai voltar. Já vai voltar, tenho certeza disso. É nessa intimidade que eu estou dizendo para vocês. Ei, por que eu estou falando isso? Porque nós temos muitas pessoas de outra religião, irmãos. Eu não sei se vocês que estão aqui nessa noite, talvez você seja um católico, um espírita. Glória a Deus, tá? Que bom que você está aqui ouvindo essa palavra. Porque eu não estou apresentando para vocês uma religião, tá? Eu estou apresentando para vocês uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Cristo. Um momento de intimidade com Ele. Ok? Então, ou seja, entenda o que eu quero dizer para vocês que estão nessa noite aqui. Eu e vocês temos uma peça fundamental sobre as nossas vidas, que é esse momento de amor e carinho, que nós podemos usar para evangelizar, e usar isso como meio de poder falar de Jesus para as outras pessoas. Não tem coisa melhor nesse mundo, ou não existe o melhor, sabe, evangelho, do que aquele que quando você junta com outra pessoa, crente ou não, e falar de Deus, não tem coisa igual. Quando nós vemos a igreja, nós alimentamos da palavra do Senhor, mas quando eu e você decidimos falar de Deus para uma pessoa, convidando ele para um cafezinho, irmãos, é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Porque o que nós precisamos entender é o seguinte: como um país que nós somos calorosos, para você ganhar a sua família, para ganhar seus amigos, é através da intimidade. Não tem outro jeito. E a primeira intimidade que tem que existir é entre você e Deus. É entre vocês e Jesus. Aí a primeira intimidade tem que ser nesse nível. É com Jesus. Para vocês entenderem o que eu estou falando, e eu vou colocar isso biblicamente dizendo. Vamos ver aqui duas pessoas agora, tá? Também, que quando tiveram um encontro com Jesus, marcou a vida deles. Enquanto quando encontrou Jesus, imediatamente se entregou a Ele, o outro virou e falou assim: pera lá, espera um pouco, não é bem assim. Vocês conhecem pessoas desse jeito, irmãos? Aquela pessoa que é meio dura, tipo assim, toma cuidado. É normal, tá? Eu tenho certeza, no nosso dia a dia nós temos pessoas assim. Pessoas que hoje vocês estão falando de Jesus e parece que não dá resultado. Lembre-se de uma coisa: cada pessoa é de um jeito. Mesmo que demore anos, não deixe de falar da tua intimidade com Jesus. Porque através do seu testemunho é que o evangelho funciona. Os dois homens que eu estou falando com vocês aqui, eu estou falando de Filipe. Filipe foi um cara que quando Jesus chegou na cidade da Galileia, quando Jesus aproximou-se de Filipe, ele simplesmente virou para Filipe e falou: vem e me segue. Sabe o que Filipe fez? Seguiu. Não questionou, simplesmente acompanhou. E foi com ele. E ficou maravilhado com o que Jesus estava fazendo. E entenda, tem pessoas que são assim. Quando tem um verdadeiro encontro com Cristo, se entrega de uma tal maneira, entrega, sabe, de coração aberto, e nem tem muitas informações, mas já está ali, introduzindo no Senhor. Filipe era assim. E agora Filipe, com essa novidade em suas mãos, agora ele vai e encontra o seu amigo Natanael. Quando ele chega para Natanael, ele fala: Natanael, encontramos aquele que está escrito nos livros de Moisés. Nós encontramos aquele que está falando que é o Messias. O nome dele é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí sabe, glória a Deus. E sabe o que Natanael diz? Pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, eu não sei se foi piada
ou o humor negro de Natanael. Mas eu entendo uma coisa. Quando eu vejo as palavras de Natanael, quando diz: se há alguma coisa boa em Nazaré, se pode sair alguma coisa boa de lá, ele está virando para Filipe e está falando assim: calma. Calma, cara. Já tem muito falsos messias por aí, nesse mundo que apareceu. Ei, tem muitos falsos profetas aí, meu irmão. Toma cuidado. Não vai se entregando assim. Olha que esse Jesus talvez é mais um pilantra. Talvez esse Jesus não vale nada. Toma cuidado. Mas entenda uma coisa. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus e tem certeza que esse encontro é verdadeiro, existe uma intimidade com Ele. Entenda, presta atenção no que eu estou falando. Onde existe essa intimidade, você tem certeza, você não precisa enfiar Jesus goela abaixo sobre a outra pessoa. Você não vê Filipe falando: você vai para o inferno. Vai para o quinto dos infernos agora. Você não quer não? Então o problema é seu. Não, você não vê isso. Sabe o que você vê? É Filipe numa sabedoria incrível. Filipe vira agora para Natanael e fala: venha e veja você mesmo. Venha. Tenha a mesma oportunidade que eu tive. O que adianta eu falar com você? É melhor você conhecê-lo pessoalmente. E agora Natanael vai junto com Filipe. E quando Natanael encontra com Jesus, aqui mora a história, irmãos. Quando Jesus viu Natanael, ele virou e falou assim: eis um verdadeiro israelitas, que não tem falsidade, que não tem adolo. É um verdadeiro israelita que não existe falsidade sobre ele. Agora Natanael vira e fala: mas de onde me conhece, Senhor? Jesus vira e fala: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Eu entendo uma coisa aqui, irmãos. Natanael estava num lugarzinho secreto. Natanael estava numa intimidade com Deus. Com certeza, Natanael estava debaixo daquela figueira. Não é uma figueira santa não, tá, irmãos? Essa figueira, com certeza, estava escondendo ela do sol. Mas com certeza, ninguém sabia onde que Natanael estava. Eu só sei que Natanael estava aqui agora. Estou conjecturando essa parte. Mas eu acredito que Natanael estava orando. E até mesmo pedindo respostas para Deus. Porque quando ele vê essas palavras de Jesus, ele fala: vejo que é filho do Senhor, filho de Deus. E aí ele vira: só porque eu falei com você, que te vi debaixo da figueira, você acredita em mim? Coisas maiores você virá. Você vai ver os céus abrindo, os anjos subindo e descendo, e todos eles louvando o Filho de Deus. Olha só. Olha só, uma pessoa com uma intimidade tremenda, que teve conhecimento com Jesus de uma hora para outra, e teve outro que demorou, precisou um tempo, precisou conhecer, mas se entregou aos pés de Jesus. Quando eu me converti, irmãos, foi mais ou menos assim também. A primeira vez quando eu voltei do Porto Alegre para cá, eu encontrei com uma amiga minha, Patrícia, minha esposa. Todo mundo já conhece a história. Um dia eu vou contar meu testemunho para vocês. Só vou dar um pedacinho para vocês. E eu encontrei com a Patrícia, totalmente diferente, uma outra mulher que eu conhecia da faculdade. E eu perguntei para ela o que era aquilo. E ela falou comigo: é porque eu encontrei Jesus. Aí eu virei para ela e falei assim: ele estava perdido? Pense numa mulher que fechou a cara. Mas foi. Sabe, tipo assim, quem encontrou, não foi Jesus que ela encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou ela, não é verdade? Tá na cara disso, sabe? Mas ela virou para mim e falou: olha, encontrei Jesus. E eu falei: e Jesus estava perdido? Ele estava perdido para casa? E aí depois eu falei com ela, eu falei: Patrícia, toma cuidado, Patrícia. Esse pastor é tudo pilantra, viu? Esse quer o seu dinheiro. Toma cuidado.
vai deixar você na lama. O que a gente vê aí é só isso. A gente só vê pessoas sanguessuga. Patrícia, vai envolver com esse povo, Patrícia. Patrícia vai ficar muito fanática, Patrícia. Patrícia, toma cuidado. Sabe o que a Patrícia fez, minha esposa? Nada. Ela só continuou falando comigo, conversando comigo e falando de Jesus. E eu gostava, porque eu era religioso. Eu era um católico.com.br. Ninguém mudava a minha opinião. E no meio dessas conversas, um belo dia eu senti uma falta de Deus tão grande. Eu achava que eu conhecia Cristo. E aí, o pouco que eu achava que eu conhecia Cristo, aquilo acabou. E eu comecei a ficar perdido. E aí, sabe o que ela fez? Eu chamei ela para conversar, porque ela sempre tinha palavras que me consolavam. Ela tinha palavras baseado na Bíblia que me ajudava. E quando eu procurei ela para conversar, sabe o que ela fez? Ela virou para mim e falou assim: olha, eu te ajudei até aqui. Se você quer mudar, vão comigo na igreja para orar. Ora do seu jeito. Você pode rezar. Fala do seu jeito. Não se preocupe com o lugar. Você não está pecando. Eu estou chamando você para falar com Deus, não para trocar de religião. E eu fui. Cheguei lá, sentei no meu canto, e da minha maneira eu falei com o Senhor. E naquele dia eu ouvi a voz de Deus. Audível. Audível. Me chamando de filho, amado. Eu nunca tinha ouvido falar isso na Bíblia. Olha que eu não era de ler, mas tudo aquilo que me passava em respeito de Deus eu lia. Nunca me aprofundei na palavra de Deus porque eu achava muito difícil. Mas eu ouvi a voz de Deus. Me converti? Sim. Mas não foi de um dia para o outro não, tá? Eu até conversei com alguns irmãos daqui da igreja, sabe? Eu perguntei, como é que foi essa conversão? E todos falaram a mesma coisa. Não foi fácil. Não foi fácil por quê? Porque sempre era a mesma história. Esbarrava na rejeição da família, esbarrava nas tradições, esbarrava no medo de estar pecando, esbarrava em tudo aquilo que era relacionado às coisas do passado. Tudo isso era relacionado com isso. Mas todos eles me falaram uma coisa, e eu me incluo no meio, e eu me enxergo nisso. Foi o quê? A oportunidade de conhecer a Cristo verdadeiramente. Todos falaram comigo e aconteceu a mesma coisa comigo. Eu não me converti de um dia para o outro, mas todas as vezes que eu tinha dúvida, todas as vezes que eu olhava pessoas vendendo lencinhos, vendendo não sei mais o que, eu perguntava, eu tentava olhar, mais eu me aprofundava, mais eu tinha certeza que Deus existe. E que existem sim lobos no meio das ovelhas, existe sim pessoas picaretas, mas também existe muita gente boa que traz o evangelho. E essas pessoas me ajudou. E essas pessoas com certeza ajudou vocês. Não brincamos de ser crente, não brincamos de ser cristão. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E filho de Deus não pode ficar com a boca fechada. Aleluia! Intimidade. O tempo só foi realizando mais profundamente. Quanto mais eu procurava Jesus, mais eu te encontro e mais isso aprofundava. E isso eu vi com os meus próprios olhos. É isso que eu quero falar com vocês essa noite. Você também é um canal de bênção. Ei, quando nós paramos para ouvir a história de Ruth, é a mesma coisa. Olha só que incrível. Não é Ruth, eu estou falando de Noemi, na verdade.
o livro de Ruth, mas eu acho assim, a pessoa que mostra ali uma coisa especial é Noemi. Porque Noemi, casada, tinha 2 filhos. O bicho pega lá em Jerusalém, eles têm que sair de lá porque a fome tomou conta do lugar. Agora eles vão para uma outra terra dos noemitas. Chega lá, os filhos dela casam com 2 mulheres noemitas. E todo mundo sabe da história dessas mulheres, que elas são mal faladas. E agora está casado com 2 filhas, 2 mulheres dessa terra. O que acontece? O marido dela morre, os filhos morrem. Agora ela está, essa mulher, com as 2 noras. Essa mulher agora vira para as noras e fala: ó, volte para a sua terra, volte para os seus familiares e volte para o seu Deus. Uma delas chorou e foi embora. Agora a Ruth não. Ruth virou para ela e falou assim: ó, eu não vou me afastar de você. Para onde você for, eu irei. Se ficares, ficarei. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Exemplo de vida. Ruth olhou para Noemi e viu exemplo de vida. Ruth olhou para Noemi e percebeu uma coisa: essa mulher tem todos os exemplos que eu preciso para a minha vida. Ei, o Deus que essa mulher serve, que agora é meu Deus, me sacia. Não tenho mais sede de nada. O teu Deus, Noemi, agora é o meu Deus. Olha o nível de intimidade com essa mulher. E olha o nível de intimidade agora com o próprio Deus. E ainda virou e falou: ó, Deus pode me castigar se eu afastar de você. Ficarei contigo até a tua morte. Olha só. Olha o exemplo de Noemi. O que essa mulher falou com as suas noras. Que uma delas ficou com tanta vontade de não largar mais ela. E todo mundo sabe o que aconteceu com Esther, não é verdade? De onde que a linhagem de Jesus veio. Entendam isso. Você também pode ser uma Noemi. Você pode ser um Filipe. E você também pode ser um Natanael. E nós precisamos ter intimidade. Aprofundar nisso. Conhecer a Cristo verdadeiramente. Amém? E agora vamos para outra parte do texto. Nós vamos entrar agora naquilo que nós começamos a ler. Amém? Agora a gente vai aprofundar aqui, ok? Agora nós vamos ter o entendimento do texto. Então deu para vocês entenderem sobre essa primeira parte, sobre intimidade? Amém? Tudo certinho? Então vamos para a segunda parte. Quando eu e você olhamos para esse Cornélio aqui, irmãos, a gente vê uma pessoa que crê em Deus, mas não tem intimidade. Mas é tão incrível a vida desse homem, porque mesmo sendo tão religioso, tendo tão limitado a sua crença, ao ponto de apenas se conhecer, e o coração dele ser tão voltado aos pobres, agora ele teve um grande presente. O que? Um anjo aparece para ele, e esse anjo diz: ei, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Ei, Cornélio, aquilo que você falou em oração e aquilo que você apresentou de presente aos pobres, isso agora subiu como memorial a Deus, e Ele agradou daquilo que você fez. Então agora, Cornélio, entenda o que eu vou dizer. As suas respostas que você está querendo, eu vou te dar. Ei, tudo aquilo que você me perguntou em oração, agora eu vou te mostrar. Vá atrás de um homem chamado Pedro. Ele está na casa de um homem chamado Simão. Esse homem mexe com couros, e esse homem mora na beira da praia, no mar. Vá até ele e lande homens e conte tudo o que aconteceu aqui. Essa é a primeira parte, irmãos.
Esse homem que crê em Deus, mas que estava querendo intimidade. Só que agora eu vou deixar ele um pouquinho de lado, porque eu vou entrar falando de Pedro. Sim, Pedro. Fantástico Pedro, na verdade. Nessas semanas agora, nas últimas semanas, nós estamos ouvindo aqui nas quintas-feiras o pastor Bruno pregando sobre os discípulos, sobre como ser discípulo. E olha como é ser discípulo. Vamos pegar Pedro como exemplo disso. Vamos pegar Pedro e olhar como Pedro era. E vamos entender como esse homem que andava com Jesus tinha tanta intimidade, mas ao mesmo tempo fez tanta coisa, mas ao mesmo tempo precisava ser mudado. Precisava ter algo sobre a vida dele, para que ele também pudesse agora, entendeu? Melhorar, e isso fazer uma transformação geral em todo o mundo. Ei, quando você olha para Pedro, olha que incrível que Pedro era. Pedro, quando teve o primeiro encontro com Jesus, foi ali naquele barco, na verdade, aonde ele viu a multiplicação dos peixes. E o que Pedro disse para Jesus? Oh Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Olha só. Ele viu, a multiplicação. Talvez outro ficaria louco, falasse assim, eu vou vender isso tudo. Mas ele não, ele falou, afaste de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Mas as palavras de Jesus, quando disse para ele, Pedro, farei você pescador de homens. Pedro largou, foi tudo. E Pedro agora começou a andar com Jesus. Ei, Pedro foi um dos discípulos que, além de ver dentro da sua casa, ele viu uma coisa maravilhosa. Ele viu o milagre de Jesus. Jesus curou a sua sogra e viu a sua sogra levantando e ainda ajudando as pessoas que estavam lá, servindo quem estava dentro da casa. Ei, Pedro viu milagres. Ei, esse mesmo Pedro tinha uma intimidade tão grande com Jesus, que quando ele estava no barco, de repente o pessoal viu, no meio do mar, alguém andando. Muitos ficaram com medo, achando que era fantasma, mas Pedro virou e falou assim, és tu, Senhor? Se for tu, me manda estar contigo. E Pedro andou nas águas. Pastor, afundou, mas ele andou. Corajoso ele é. Mas no meio do caminho, não importa. A Bíblia é bem clara, ele andou nas águas. Olha a intimidade desse homem. Esse mesmo homem, que parece que tinha poucos estudos, quando Deus fala, Jesus falava com ele tinha as respostas para mim, as mais lindas da Bíblia. Quando Jesus ali, quando fez a multiplicação dos pães, e que as pessoas ficaram maravilhadas, dos pães e dos peixes, que ficaram maravilhados com aquilo tudo, o que aconteceu? O povo voltou a querer procurar Jesus, mas queria que Jesus fizesse de novo a multiplicação para comer. Jesus agora passa o sabão em todo mundo, passa o sabão nos seus discípulos. O pessoal vira e fala, que palavra dura, e vaza. Poucos ficaram, e os que ficaram, Pedro estava no meio. Jesus olha para eles e fala, vocês não vão embora não? O que Pedro vira e fala? Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Olha só, olha só que homem é esse. Olha as palavras desse homem. Outra ocasião, Jesus perguntou para aqueles discípulos, quem esse povo pensa que eu sou? Que eles falam a meu respeito? Uns falaram, uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é qualquer profeta que surgiu novamente. Aí Pedro vira e fala assim, não, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Isso é ou não é intimidade? Isso não é o andar, conhecer com quem que anda. Esse mesmo Pedro, depois que falou isso, Jesus elogiou ele. E sabe o que aconteceu nos capítulos seguintes? O próprio Jesus chamou ele de Satanás. Jesus virou para Pedro, junto com os discípulos que estavam ali, as pessoas que estavam em sua volta,
Porque Pedro chamou Jesus no canto, porque Jesus está falando da ressurreição. Jesus está falando que vai morrer, mas vou voltar de novo. E Pedro falou assim, ó, Jesus, para de falar essas coisas. Sabe, Jesus virou para Pedro, olhou para todos os discípulos e falou, sai de mim, perto de mim, Satanás. Ou, chamou Pedro de Satanás, sabe o que aconteceu? Você acha que Pedro afastou? Não. Pedro continuou andando com Deus, com Jesus. Nenhum momento você vê. Talvez, gente, conjecturando, ficado chateado, com certeza ele ficou. Ficado amargura, com certeza. Quem não ficaria? Mas ele não afastou. Ele não deixou de andar com Jesus. Porque 6 dias depois, esse mesmo Pedro, com Tiago e João, viu uma coisa que nenhum outro discípulo viu. Somente aqueles que estavam com tanta intimidade com Deus, com tanta intimidade com Jesus, conseguiam enxergar a transfiguração. Jesus estava ali, simplesmente com um encontro lindo entre Elias e Moisés, e os dois chegando e reverenciando a Jesus. Pedro viu isso. Pedro viu Jesus com seu rosto transfigurado, viu com as vestes brancas. Falou que ia até fazer uma tenda para eles, porque estava tão gostoso aquele ambiente. Ele viu isso. Me diz vocês, é ou não é uma oportunidade que todo mundo aqui gostaria de ter? Andar com uma pessoa que de repente você vê coisas acontecendo com ela. Pedro era muito corajoso mesmo, irmãos. Pedro, quando ele estava ali, para Jesus ser preso, Pedro foi para matar um cara, o Malco, né? Todo mundo conhece a história. Pedro corta a orelha de Malco. Graças a Deus que ele era um pescador, porque se fosse soldado ele tinha matado o cara. Gente, ele foi para matar. Ele não mirou na orelha não, ele foi para matar. Jesus teve que passar um sabão nele e falar, que isso, Pedro, tá doido? Cora a orelha do cara de novo, entendeu? Porque Pedro poderia ser preso e morto junto com Jesus. Jesus falou com ele que ele iria negar 3 vezes. E isso aconteceu ou não aconteceu? Só que lembre de uma coisa, a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que Pedro, mesmo de longe, acompanhou Jesus durante todo o trajeto que ele estava sendo preso. Ei, Pedro negou Jesus? Negou. Mas ele sentou no meio dos soldados e ficou olhando Jesus de longe. Eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, mas talvez Pedro estava imaginando, vai acontecer. Eu quero estar com o Senhor, eu quero estar próximo dele. Eu sou íntimo dele, eu tenho que acompanhá-lo. E quando vê Pedro ali negando pela 3ª vez, que Jesus olha para ele tipo assim, eu te falei, Pedro entristece, mas ele continua ainda com Jesus até a crucificação. Jesus morre, ressuscita. Domingo passado teve aquela festa linda aqui, vocês conhecem, né? Vocês viram? E a primeira coisa que Jesus vira e fala para aquelas mulheres, chame os discípulos e a Pedro. Amém? E a Pedro, mesmo negando 3 vezes, agora Jesus fala com aquele Pedro, novamente por 3 vezes, tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes ele falou isso. E sabe o que aconteceu? Pedro agora era um novo homem. Pedro se transforma. A intimidade que ele tinha com Jesus, o tempo que ele andou com Jesus, as coisas que ele viu com Jesus, agora Pedro estava fazendo a mesma coisa que aprendeu com o mestre. Ei, esse Pedro agora estava ali no meio, ali, junto com os outros discípulos. Depois que, Pentecostes aconteceu, Pedro ali começa agora a fazer o quê? Começa a levar o evangelho, começa a pregar. Por volta de 3.000 almas se converte ao Senhor. 3.000 almas. Ficou nisso? Não. Pedro continuou. Pedro, lembra que eu falei com você sobre a cura? Pedro agora estava curando pessoas. Ei, Pedro chegava para a pessoa e falava assim, dinheiro eu não tenho, nem prata nem ouro, mas eu tenho um Jesus. Levanta e anda. O cara andou.
Parou nisso? Não parou nisso. Para que vocês entenderam onde nós vamos chegar, por causa dessa história, agora, um pouquinho antes, no capítulo 9, vocês vão ver o seguinte: Pedro agora, depois que muitas pessoas foram curadas, através da sua sombra, Pedro agora está andando numa cidade chamada Jope. Chegando lá, havia um homem que estava 8 anos enfermo, na cama. O nome dele era Enéas. Esse Enéas, ele foi lá visitar Enéas. Chegando lá, sabe o que ele falou? Ele virou para esse Enéas e falou assim: você crê em Cristo? Ei, você crê em Cristo? Ele afirmou: você crê em Cristo, então levanta, arruma a tua cama. E um homem não levantou, arrumou a cama. Esse era Pedro, irmão, seco, mas cheio de Deus. As pessoas que eram sabendo dessa história, muitas pessoas começaram a se converter. E agora sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro ali estava naquela cidade. Agora uma cidade vizinha fica sabendo que Pedro estava lá. E ali existia uma mulher chamada Doca. Ela tinha morrido. Doca era uma mulher muito querida por todos da cidade. Essa mulher estava morta. Então agora as pessoas querem saber e convida Pedro para ir ao velório. Aprenda uma coisa aqui, irmãos. Até nisso Pedro aprendeu com Jesus, a estragar velório. Porque quando Pedro chega naquela casa, ele viu aquelas mulheres apresentando para ele os vestidos que Doca fazia, os vestidos, as roupas maravilhosas. Pedro olhou para aquilo tudo e falou: me deixes a sós com ela. E Pedro agora entra no quarto onde ela estava. Pedro agora se ajoelha. Pedro agora ora. Pedro olha para essa mulher e fala: Tabita, levanta. Levanta. Essa mulher abriu os olhos, viu Pedro, com certeza soltou um sorriso. E agora essa mulher estava com Pedro, andando pela casa, e o povo maravilhado com aquilo tudo, vendo tudo isso, e mais pessoas se convertendo a Jesus, mais pessoas querendo ter intimidade, não apenas com Pedro, mas também com Jesus. Amém? Respirando. E nesse exato momento agora, irmãos, entra a parte do texto aonde Jesus agora precisava consertar Pedro. Porque Pedro já estava fazendo coisas demais, não é verdade? E coisas grandes e maravilhosas, como ele ensinou. E agora Pedro precisava da última lição. E essa última lição que Jesus fez com Pedro, ela transformou não apenas a vida de Cornélio, mas a minha e a sua. Lembre-se disso. Porque nesse exato momento, Pedro agora está na casa desse Simão. E estava esperando o almoço, e estava com fome. Então ele vai para o terraço. E no terraço, ele agora começa a orar. Em êxtase, ele teve uma visão. Ele viu um lençol descendo dos céus, amarrado pelas pontas. E dentro desse lençol havia muitos animais, muitos répteis, muitas aves do céu. Então ele ouviu a voz dos céus dizendo: Pedro, mata e come. Sabe o que Pedro fez? De jeito nenhum. Eu nunca coloquei nada impuro na boca. Eu nunca toquei nada impuro. Não vou fazer isso agora. E aí a voz dos céus disse novamente, a voz do Senhor: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. E detalhe, o homem teimoso, porque essa voz repetiu por 3 vezes. E ele das 3 vezes disse: não vou tocar, não vou comer, não vou tocar nisso. E agora esse lençol é recolhido. E Pedro fica imaginando por que ele viu aquela visão. E mesmo assim negando.
Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu sou meio cabeçudo tem hora. Não sei quanto a vocês. Claro que Deus fala comigo e eu, sabe, acho que não é a voz de Deus. Pedro ouviu a voz de Deus e negou, sabe? Eu não vou comer isso. Alguém se identifica também? Quando Deus fala e acha que não é de Deus? Então Pedro agora, pensando em tudo aquilo que aconteceu, esse Pedro, de repente ali, quando ele voltou a si e começou a refletir, a pensar, os homens que Cornélio tinha mandado apareceu. Esses homens apareceu e disse para Pedro: Pedro, nós estamos aqui amando de Cornélio, e contou toda a história para ele. Então agora, sabe o que aconteceu? Pedro virou para aqueles homens, porque o anjo já tinha avisado que isso ia acontecer. Virou para eles e falou: fiquem comigo, durmam aqui, e amanhã nós iremos até Cornélio. Por que eu estou dando muita ênfase sobre essa parte? É porque agora tem gentios dormindo na casa de judeu. No outro dia, quando Pedro vai sair com os homens que Cornélio enviou, 7 pessoas de Jope falou: Pedro, nós vamos com você. Entenda o que eu quero dizer. Quando Deus faz alguma coisa, irmãos, pode ter certeza, mesmo que seja numa parte mais íntima, tem que existir testemunho. Mesmo que exista intimidade ou reconciliação ou um momento especial, tem que existir testemunhos. Agora 7 homens que viu aquele homem sair da cama, que viu aquela mulher ressuscitar, disse: eu vou contigo, Pedro. E ele acompanha Pedro até a casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, quando Cornélio viu Pedro, ficou louco, já foi em sua direção, já foi ajoelhando. Pedro virou para ele e falou assim: não se ajoelhe diante de mim, porque eu não sou Deus, eu sou homem que nem você. Quando for se ajoelhar, vai ajoelhar para Deus, não para o homem. Então agora ele vira para Cornélio e fala: por que me chamaste? Então Cornélio conta toda a história que vocês ouviram aqui, do anjo que apareceu, e que o anjo falou com ele, que ele falou para trazer Pedro, que ele tinha uma palavra muito importante para ele. Então agora, sabe o que acontece? Cornélio não estava sozinho. Cornélio, presta atenção, os líderes de célula, presta atenção, os anfitriões. Esse homem virou e falou o seguinte: ó, a casa está cheia. Ele convidou os seus amigos mais íntimos, ele convidou todos os seus familiares, pessoas que não conheciam a Cristo e não conheciam a Deus. Agora a casa estava cheia. Então quando Pedro olhou para aquilo tudo, a visão veio na sua cabeça e ele lembrou. Agora Pedro virou e falou assim: olha só, presta atenção. Pedro virou e falou: você sabe muito bem, por causa das nossas leis judaicas, eu nunca poderia estar aqui na casa de gentios. Pelas leis judaicas, eu não poderia ter envolvimento nenhum com vocês. Mas Deus me mostrou que não existe homem nenhum impuro. Não existe homem nenhum que seja sujo. Todos que desejam a palavra de Deus não são impuros perante o Senhor. E agora ficou fácil, que Cornélio virou para ele e falou: Pedro, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, estamos sedentos pela palavra de Deus. Então Pedro agora começa e fala de Jesus, e fala de Jesus, fala de milagres, fala que Jesus fez contra Satanás, fala tudo, fala da ressurreição, fala de tudo. E sabe o que aconteceu? Aquele povo que estava ali, que estavam vidrados, ouvindo Pedro falar de Jesus, sobre a vida deles desceu o Espírito Santo,
Todos naquela casa começaram a falar em outras línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aquele povo que estava junto com Pedro, que acompanhou Pedro da cidade de Jope, olhou e disse bem assim: como assim? Esse povo gentil estão recebendo também o Espírito Santo. Eles ficaram maravilhados, porque eles perceberam que não era só para os judeus, mas sim para todo mundo, até para os gentios, aqueles que se chamavam de impuros. O Espírito Santo desceu para todos. Pedro não perdeu tempo e batizou todo mundo. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Jesus tirou a religiosidade de Pedro. Todos os vestígios que Pedro ainda tinha na questão ainda relacionada à religião, Jesus tirou. Porque aquele encontro entre Cornélio e Pedro, simplesmente o resultado é o dia de hoje. Foi por causa desse encontro que eu e você hoje temos a oportunidade de estarmos em vida eterna com Cristo. Eu e você hoje temos a oportunidade de ter Jesus intimamente. Eu e você temos a liberdade de falar com o Senhor abertamente dos nossos problemas. Eu e você temos a oportunidade hoje de louvar o Senhor. Eu e você temos a oportunidade de simplesmente ser grato por Ele ter tirado o pecado do mundo e nos salvar. Levantem-se todos, mundo. Fiquem de pé. Somos gratos por causa desse encontro. Os gentios, o restante do mundo, agora tem a oportunidade de andar com Jesus. E eu e você temos a oportunidade de fazer as mesmas coisas que Jesus fez, e até maiores. Nós somos seres humanos e nós temos os nossos limites, na verdade. Mas para Deus não existe limite. Para Deus não existe limite. Eu não sei quanto a você essa noite, mas eu queria fazer um convite para você. Não de aceitar Jesus, porque você já conhece Jesus, mas eu gostaria de fazer um convite para aquelas pessoas que querem ter intimidade com Ele. E de fazer um convite a vir aqui na frente. Entendam, não estou falando, se tiver pessoas de outra religião, não estou te convidando a trocar de religião. Eu estou te convidando a ter um momento a conhecer Cristo verdadeiramente. Se tiver alguém aqui que deseja ter intimidade com o Senhor, eu convido a vocês, vêm aqui na frente para orar comigo. Tem alguém que deseja, alguém que está afastado, alguém que, sei lá, nesse exato momento sentiu a vontade de dizer: eu quero ter intimidade com o Senhor. Aleluia. Eu preciso ter intimidade. Senhor, eu sou crente há tantos anos, mas tem tanto tempo que não escuto a sua voz. Ei, vem aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, não me lembro a última vez que ouvi você falar comigo. Eu quero te ouvir. Senhor, meu ministério está parado, Senhor Deus. Quantas vezes o Senhor pediu para mim voltar, porque o Senhor quer ter intimidade comigo. Seu momento é agora. Venha na frente. Não fique, não deixe de ter intimidade com o Senhor. O mundo hoje em dia, irmãos, entenda, a televisão, tudo que nós assistimos, nos afasta do Senhor, nos tira a intimidade. Se você ultimamente está trocando a televisão ou qualquer outra coisa,
e você não está mais ouvindo a palavra de Deus há muito tempo, eu convido você a vir aqui na frente. Não aceitar Jesus é intimidade com o Senhor. É intimidade. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. A canção vai rolar agora. Se você sentir no coração, venha na frente. Forte que Vem. passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo, que não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Pai, te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por também nos tornarmos um povo escolhido. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada discípulo, ó Pai, do Senhor que andou contigo e que levou o Evangelho para esses 4 cantos desse mundo, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor Deus, de retirarmos, ó Pai, toda a religiosidade do nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, sentir o Teu amor verdadeiramente sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, como é bom sentir a Ti todos os dias. Como é bom, Senhor, ter os nossos momentos de intimidade. Oh, Senhor, que nessa noite, Senhor, seja uma noite de renovo sobre a vida dos Seus filhos, ó Pai. Oh, Pai, que nós possamos, ó Pai, ter visões contigo, que nós possamos ter um relacionamento contigo, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, dentro muitas vezes com os nossos corações ainda tão duros, Senhor, que muitas vezes não escutamos a Tua voz, mas nós sentimos que o Senhor está conosco e nos cuida cada dia mais e mais e mais. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo isso. E obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por sentir o Teu amor, por sentir os Seus abraços sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por sentir a Tua intimidade, o Teu calor. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor é que acalma nossas almas quando estamos aflitos. Oh, Senhor, mesmo que nós estamos com os ouvidos tapados e o Senhor está ao nosso lado, nós muitas vezes ficamos surdos, mas nós sentimos o Teu abraço, nós sentimos o Teu amor. Oh, Pai, perdão, Pai, por esses momentos onde muitas vezes existe uma troca, onde nós deixamos de estar em relacionamento contigo e nós preferimos, ó Pai, as coisas desse mundo. Nos perdoa, Senhor, mas também, ó Pai, nunca nos afaste da gente, ó Pai. Não se afaste da gente, ó Pai. Não desiste, Senhor, dos Seus filhos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
crer que não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de Adore, igreja, adore, adore, adore. e a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura e escudos para os que nele creem. Pai, seja feita a tua vontade.